A partir de agora, nós recebemos aqui na nossa programação, não nos nossos estúdios, porque estamos conectados com o professor Luiz Carlos Ongarato. Vamos falar de economia. Tradicionalmente, a gente tenta traduzir o economês aqui para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Inicialmente, seja muito bem-vindo, professor Luiz. Tudo bem por aí? Como passou o Natal? Boa tarde, tudo bom, Tom? Tudo tranquilo por aqui. Foi Natal só com os familiares próximos, mas foi tudo bem, graças a Deus. Por aí foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, graças a Deus, né? Ajustado, poucas opções, com saudade do Rio Grande do Sul, né? Durante muito tempo na minha vida passei esse momento com família, muita gente, muita aglomeração e tudo. Então, esse ano tive que ficar quietinho pelo lado de cá e só a saudade das memórias, das fotografias, das lembranças, mas esperando que 2021 possa ser diferente, viu, Luiz? Com certeza, vai ser diferente. Hoje, nosso tema aqui dentro da nossa programação de economia, a partir de 2 de janeiro é iniciada a abertura da janela de transferências do futebol. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com economia, hein, Luiz? É um tema assim, né, não é muito trivial, né, que geralmente na economia a gente não aborda muito fora do eixo do futebol, né, principalmente aqui na rede Sagres, né, que tem esse DNA aí no futebol, e acho que hoje a gente preparou um conteúdo bem legal para falar por quê, né? Terça-feira é dia de economia, mas o que a economia tem a ver com futebol? Tudo, né? Principalmente no que a gente vai focar hoje, que é a janela de transferências, que é o momento onde nossos clubes, né, nossos clubes brasileiros, eles têm grande parte da sua receita, né, vinda das transferências, das vendas, dos empréstimos, das negociações que acontecem lá fora. Então, nessa pequena abertura aqui, né, de janeiro, ela faz com que vai haver um desmonte das nossas equipes no final do Campeonato Brasileiro, e também a gente tem muita equipe desesperada no alto da tabela, né? Desesperada não pelos pontos, né, mas sim pelo dinheiro. E aí, dentro desse cenário, no levantamento da CBF, o último boletim divulgado pela CBF, em agosto desse ano, o futebol brasileiro fez circular. Não necessariamente é um dinheiro que só vai, pode ser um dinheiro que sai também, né, daqui do Brasil. 1,5 bilhão de reais. O que isso significa para a economia? Para o clube de futebol, mas para a macroeconomia, num momento como esse? Bom, as transferências, né, na janela agora que elas vão começar as transferências de 2021, essa de 2020 que tu comentou, Tondo, é uma transferência que foi muito peculiar, porque a gente viu, depois de anos, o valor absoluto em reais, né, que você falou de 1,5 bilhão de reais, ele ser menor do que nos anos anteriores. A gente sempre vinha numa crescente, né, principalmente em relação à valorização do nosso jogador. E agora, né, a gente tem um quantitativo menor de transferências devido à mudança de calendário, né, às adaptações que foram feitas nas ligas, os adiamentos, principalmente na Europa. E a gente vai observar algumas coisas, principalmente a desvalorização do nosso jogador em relação ao câmbio. Então, o fator cambial ele pode ter sido aí preponderante, além da própria crise, né, causada pela pandemia da Covid-19. Eu posso dizer que o sucesso ou o fracasso dos clubes nessa janela de transferências, a gente pode dizer que, de alguma forma, vai interferir no crescimento econômico do país? O presidente Bolsonaro é um tipo de presidente que ele gosta de futebol e, muito mais do que isso, constantemente ele aparece vestido com camisas de time de futebol, né? Então, assim, como é que o futebol pode colaborar com o crescimento econômico tão desejado pelo governo federal?
Bom, o futebol ele tem uma representatividade interessante dentro da nossa economia. A gente está falando de uma movimentação em 2019 cerca de 53 bilhões de reais. Né? A gente está falando de uma parcela, né, das transferências hoje, deve gerar nesse ano 2021, vamos ver se chega nessa média de 1,5 bilhão, mas o futebol como um todo no Brasil ele representa 53 bilhões, que é quase 1% do PIB, é 0,7 alguma coisa, né? 7,5, né? 7,75 do PIB brasileiro, numa atividade econômica exclusiva, né? Por isso que a gente é o país do futebol, a gente tem uma dependência grande do sucesso dessas equipes para a questão do crescimento econômico. Mas, além disso, entrando um pouquinho mais na questão de gestão de futebol, a gente tem a movimentação econômica e financeira. Né? O futebol ele tem uma representatividade grande na nossa economia, isso é importante, né, dados esses valores. Porém, financeiramente, não significa que os clubes vão embolsar essa grana, né? esse valor ali. Porque nossos clubes têm problemas de fluxo de caixa, de pagamentos, né? De ter que vender jogadores. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, sim, tem um impacto muito grande devido aos mais de 53 bilhões de reais que o futebol movimenta na nossa economia. E aí, então, se torna um elemento importante, né, para 2021, e por isso que, de uma maneira geral, para que os clubes não travem nesse processo, estão dependendo cada vez mais da renda da televisão, já que não tem bilheteria e outras formas de receita, né? O futebol não parou. Assim, não tem público, mas ele não parou, ele continuou. Tá? Nós estamos tendo jogos, né, semanalmente, que é uma tentativa de fazer com que o futebol tenha esse impacto aí de quase 1%, mas ele tem um impacto de quase 99% no emocional do brasileiro, né? Então, é uma atividade econômica Sim. imprescindível na cultura brasileira. É verdade, Tom, porque tem um fator interessante que tu comentou, que acho que tu ia perguntar alguma coisa, me atravessei na tua pergunta, mas tem a composição desse bolo, né, de dinheiro aí, né, vamos falar assim, de um clube, da receita de um clube. Como tu comentou, tem um peso muito grande as transmissões, a televisão, que é cerca de 40% desses valores. E esses valores estão em queda, né, dessas renegociações que a gente tem observado nas TVs que detêm aí esse direito de transmissão. O problema maior, eu acho que aí que deve ter me perguntado sobre a questão econômica, são os outros 60%, né, que tem a ver com o dia do jogo, tem a ver com os licenciamentos, tem a ver com a marca, tem a ver com o consumo, tem a ver com a venda de camisas, enfim, né? Tem tudo isso. Tem o estádio, né, a bilheteria e tudo mais. Tem o nome do momento, né, o naming rights, botar o nome da marca de uma empresa no seu estádio, então tudo isso interfere. Uma das suas primeiras respostas, você apontava que há um processo de desvalorização, se eu entendi bem, do jogador brasileiro, porque assim, ele está muito barato. Né? O poder de compra de clubes, principalmente europeus, ele já era grande e ele está muito grande por causa da variação. Até eu estava dando uma olhada hoje, para a gente fazer essa entrevista, quando eu olhei no início da tarde de hoje, o dólar custava R$ 5,18, o euro R$ 6,34 e a libra estava custando R$ 7,00. Hoje, a lógica do mercado do futebol é a mesma da commodity da agricultura? Por que a gente vende e exporta muito? Porque nosso preço está barato? A lógica é a mesma? A gente pode traçar esse paralelo? Sim, então a gente pode traçar esse paralelo quando a gente agrega o fator cambial, né? Apesar de não ser um produto, né, a gente não tem uma receita proveniente do contrato de trabalho do jogador no exterior, as transferências elas funcionam da mesma forma. Imaginar que em 2018, né, 2019, 2018, 2017, o preço médio do nosso jogador era cerca de US$ 500 mil, tá?
hoje, né, dada a tua realidade, não, dada a tua informação que a gente trouxe, né, aqui, o nosso jogador está custando 300 mil euros em média. É isso. Aí você pode me perguntar assim, pô, Luiz, mas será que isso não está longe da nossa realidade? Se não, isso é a nossa verdadeira realidade do jogador de futebol profissional, que são aqueles 95%, às vezes até 99% de jogadores que não são os famosos, né, não estão ali nos nossos comentários, nas sagres em geral, né, como é a questão agora das transferências do Brenner, do Gabriel Veron, do PP, do Lucas Veríssimo, né, do Diego Pituca. A gente tem um problema, Tondolo, que tem a ver com o nosso jogador médio, né, aquele jogador que joga eventualmente a Série A, ele joga eventualmente a Série B, a Série C, a Série D, joga os estaduais, né, no final dos estaduais ele fica sem mercado, porque há um afunilamento muito grande, e ele sai do Brasil. Qual que é a nossa dificuldade aqui hoje? De manter talentos jovens nos nossos clubes, porque, igual que a gente for pegar o Santos, o Fluminense, estão perdendo muitos jogadores baratos para o Flamengo, né? Com o Lincoln, né? Ele vai vender o Lincoln muito barato, em relação aos euros, né? Cerca de 4 milhões de euros, acho que é a proposta pelo Lincoln. Sendo que é um valor ali mais de 20 milhões de reais. Então, acaba que nossos clubes estão sendo cada vez mais fragilizados também por essa questão do cambial. E aí, porque a gente vê assim, mas como que ele vai estar fragilizado, professor Luiz, se ele vai receber 20 milhões? Porque se o real fosse mais valorizado, ele estaria recebendo menos por isso, né? Sim, só que aí a gente tem a corda no pescoço dos clubes, né? A composição financeira deles. Como, né, um jogador, muitas vezes, vamos pegar um caso que vai se concretizar, que é a questão do Gabriel Veron do Palmeiras, né? A multa dele é de 60 milhões de euros, se não me engano, né? Próximo disso aí. Dada a pandemia, ele não vai ser negociado nesses valores. Então, o Palmeiras ele vai abrir mão desses 60 milhões. Ele poderia vender muito melhor esse jogador se a economia estivesse melhor, o Palmeiras tivesse melhores condições de pagar os seus salários e não ter a necessidade de venda. Porque quando a gente vende um ativo, né, vamos falar de economia e finanças aqui um pouquinho, né? Quando a gente vende um ativo, é como se a gente jogasse fora parte do nosso patrimônio, né? Porque um jogador ele vale mais do que o valor da multa rescisória. Ele tem a capacidade de atrair os fãs, ele tem a capacidade de atrair consumo, né? Exposição na mídia, bons contratos de patrocinadores, televisão, que é o efeito Flamengo que a gente teve em 2019. Isso tudo pode ser jogado abaixo, né? Por quê? Porque os clubes não têm capacidade de manter os seus jogadores, principalmente os da base. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, para ser a nossa despedida, né? Vai ser a nossa última entrevista de 2020, porque aí você fala assim, o Vinícius está forçando esse assunto, economia, futebol, não tem nada a ver, o professor está ali fazendo todos os exercícios para tentar responder. Agora, o Brexit. O que o Brexit pode influenciar nas transferências de futebol? E aí eu vou dizer assim, eu só acompanho o Brexit pelo Sagres Internacional. Perfeito, Tondo. Vamos lá. O Brexit, ele, com essa ruptura, né, do Reino Unido com a Europa, a gente tem agora, a partir de 2021, uma nova forma de contratação dos jogadores. Porque o mercado de trabalho ele não vai ser mais como era o europeu. Né? A gente está falando do acordo econômico que saiu, né? Nesses últimos dias aí do Brexit, e também envolve o futebol. A Premier League ela vai ter autonomia total do tipo de contratação que ela quer fazer, diferentemente das outras ligas, como a Liga Espanhola, a Liga Italiana, né? A Liga Portuguesa, né? Que é a nossa principal liga de exportação de jogadores. Ou seja, eles restringiram o mercado, colocaram um sistema de pontuação
onde o jogador ele precisa ter um ranking, né, de acordo com a origem dele, com a liga, a quantidade de jogos, a quantidade de gols, enfim, eles fecharam o mercado deles. Automaticamente, isso vai influenciar em que nós, clubes brasileiros, provavelmente não vamos conseguir acessar a Premier League diretamente. E vai acontecer com que haja vamos colocar assim, uma forçação de barra para um jogador ele ser negociado para qualquer outro mercado europeu, que não o mercado, vamos colocar assim, periférico da Europa, qualquer outra liga para um time de metade de tabela, de final de tabela, para que esse jogador jogue muitas partidas, para ele poder daqui a um ano ir para a Inglaterra numa segunda transferência dentro da Europa. Então, esse fechamento da Inglaterra, principalmente, vai ter um impacto muito negativo dentro das nossas transferências diretas para a Inglaterra, que hoje, ao meu ver, é o futebol mais bem estruturado em termos de competitividade e de austeridade econômica, né? Se a gente for pegar a Liga Alemã também, que é muito forte, o problema é que a Liga Alemã, lá o Bayern é campeão já 40 vezes, né? Então não é uma liga tão competitiva assim. O campeonato inglês é mais competitivo e hoje é o sonho de todos os jogadores aí da base, né? Até o Marinho declarou recentemente que ele queria ser transferido para o Manchester, né? Que era o sonho dele para jogar. Então isso sim vai ter uma alteração grande na valorização do nosso jogador. Ele vai querer ser vendido cada vez mais rápido e mais barato, gerando sim esse impacto econômico aí que tu me perguntou, Tony. Professor, muito obrigado pela sua participação nesta terça-feira, em todas as terças-feiras de 2020 e desejo um feliz 2021 para você e toda a família. Bom, muito obrigado, Tony. Desejo a todos nós que nos acompanham aqui todas as terças-feiras um excelente 2021, para ti também, para todo mundo da produção e até o ano que vem, né? E muita economia. Tchau, tchau. E muita economia para todos nós, em todos os sentidos. Isso mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Esse é o professor Luiz Carlos Ongarato. Ele é mestre em economia, participa semanalmente aqui na nossa programação e hoje com um tema diferente, né? Para a gente entender como é que as janelas de transferência podem impactar no crescimento econômico e na formação do PIB brasileiro, né, do ano de 2020 ou no ano de 2021, dependendo de quando esta transferência foi concretizada.